Pare por um segundo e pense nisso. Em um país onde política, dinheiro e influência caminham lado a lado, existem histórias que simplesmente desaparecem antes mesmo de chegar ao grande público. Histórias que começam como coincidências, mas que, quando observadas de perto, levantam perguntas incômodas. E uma dessas histórias envolve um nome que apareceu com força em investigações e bastidores financeiros: Daniel Vorcaro. E outro nome extremamente poderoso na mídia brasileira: Luciano Huck. Pode parecer improvável à primeira vista. De um lado, um empresário ligado ao sistema financeiro e a grandes operações empresariais. Do outro, um dos apresentadores mais influentes da televisão brasileira, dono de uma imagem pública cuidadosamente construída ao longo de décadas. Mas quando nomes grandes começam a circular nos mesmos ambientes, nas mesmas redes de relacionamento e nas mesmas conversas de bastidores, as perguntas começam a surgir. Porque no Brasil, poder raramente anda sozinho. Daniel Vorcaro não é exatamente uma figura desconhecida nos círculos de negócios. Muito pelo contrário. Seu nome aparece em discussões sobre bancos, investimentos e movimentações financeiras de grande porte. É o tipo de personagem que normalmente atua longe das câmeras, longe do público, longe da exposição, mas ao mesmo tempo extremamente conectado a ambientes onde decisões bilionárias acontecem. E quando um personagem desses cruza o caminho de alguém que tem influência direta sobre a opinião pública de milhões de brasileiros, o cenário muda completamente. Luciano Huck construiu sua carreira na televisão com uma imagem que mistura entretenimento, empreendedorismo e discurso social. Ao longo dos anos, ele também passou a ocupar um espaço curioso no debate político nacional. Sem ser oficialmente político, mas sempre muito próximo do debate sobre o futuro do país. E é justamente aí que começa a zona cinzenta. Porque quando figuras do mundo financeiro e figuras da mídia começam a compartilhar redes de relacionamento, eventos, projetos e interesses, surgem perguntas que muita gente prefere não fazer. Quem realmente influencia quem? Quem financia quem? E quem ganha com essas conexões? Nos bastidores do poder brasileiro, a palavra network não significa apenas amizade. Muitas vezes significa acesso. Acesso a decisões, a informação privilegiada, a influência política e econômica. E é nesse ponto que o nome de Daniel Vorcaro volta ao centro da discussão. Nos últimos anos, o sistema financeiro brasileiro passou por uma série de movimentações silenciosas. Fusões, aquisições, crescimento acelerado de algumas instituições e expansão agressiva em certos setores. Movimentos que, para o público comum, parecem apenas parte do mercado. Mas para quem acompanha de perto os bastidores, revelam algo muito maior. Redes de poder. E dentro dessas redes, os contatos certos fazem toda a diferença. Quando empresários do setor financeiro se aproximam de grandes figuras da mídia, isso pode significar muitas coisas. Pode ser apenas convivência social entre pessoas influentes. Pode ser proximidade em projetos empresariais. Pode ser networking de alto nível. Mas também pode levantar questionamentos. Porque no Brasil, mídia e poder econômico sempre tiveram uma relação complexa. Quem controla a narrativa muitas vezes controla a percepção pública. E quem tem capital, muitas vezes busca exatamente isso. Influência. Luciano Huck, por sua vez, sempre esteve em um lugar curioso dentro desse cenário. Ele não é apenas um apresentador. Ao longo dos anos, seu nome apareceu diversas vezes em discussões sobre possíveis candidaturas políticas, participação em movimentos cívicos e debates sobre o futuro do país. Mesmo quando nunca confirmou oficialmente ambições políticas, seu nome sempre circulou nesse ambiente. E quando um comunicador com essa capacidade de alcance se conecta, direta ou indiretamente, a figuras do mundo financeiro, as peças do quebra-cabeça começam a chamar atenção. Não estamos falando de acusações. Estamos falando de perguntas. Perguntas que surgem quando diferentes círculos de poder se encontram. O Brasil é um país onde grandes decisões muitas vezes acontecem longe do olhar público. Em reuniões discretas, eventos privados, encontros empresariais e redes de influência que raramente aparecem nas manchetes. E é nesses ambientes que nomes aparentemente distantes começam a se cruzar. Daniel Vorcaro pertence a um universo onde bilhões circulam em operações silenciosas. Luciano Huck pertence a um universo onde milhões de pessoas formam suas opiniões diariamente. Dinheiro de um lado, influência do outro. Agora imagine o impacto quando esses dois mundos se aproximam. Historicamente, essa relação entre mídia e poder econômico sempre existiu. Grandes empresários apoiando projetos de comunicação.
Grandes comunicadores participando de debates sobre economia e política.